Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Bem, aqui eu vou continuar as outras experiências que tive com o meu relato anterior, que se chama Lobisomens, Bruxas e Demônios, a minha vida sobrenatural. O final. Passei por situações muito difíceis depois que me afastei do coven dos bruxos. Me envolvi num relacionamento abusivo que quase me matou e acabou me jogando em um manicômio. E com a ajuda de parte da minha família, tive que ameaçá-los dizendo que fugiria de lá, para que me tirassem daquele inferno. Eu até mesmo vivi nas ruas. E vivi na casa de 2 irmãs minhas por pouco tempo. Mas como nossa relação era muito conturbada, principalmente por causa da minha homossexualidade, e o fato de eu não querer voltar para a igreja, elas arrumaram um lugar para eu ficar. Era uma casa de recuperação de dependentes químicos, que era dirigida pelo meu cunhado e a minha irmã o ajudava. Também não foram tempos fáceis, porque me tratavam como um interno, com as mesmas restrições, e eu ainda ajudava nas tarefas diárias. O pior era quererem que eu obrigatoriamente frequentasse os cultos matinais e ainda que eu entregasse o meu celular. Mas me recusei e lembrava a eles o tempo todo que eu não era um interno ou um dependente químico e só estava ali porque a minha família não me queria em suas casas e para eu não ficar na rua. Fui eu que cuidei da minha mãe até a sua morte. E depois disso, os meus irmãos simplesmente me tratavam como um grande estorvo, um problema. Bem, enquanto eu ainda estava naquela chácara de recuperação, algo aconteceu. Numa noite em meu quarto, relembrando os meus conhecimentos de bruxaria e magia negra, resolvi fazer um ritual de pacto para pedir riqueza e me livrar daquela situação. Realizei o ritual e me deitei aguardando o resultado. E como normalmente mal conseguia dormir neste lugar, e estando muito apreensivo para saber se o ritual daria certo ou não, eu fiquei ali deitado em minha cama, até que algo de estranho aconteceu. De repente, um cheiro estranho de esterco misturado com enxofre inunda todo o quarto. Ouço passos no corredor em direção ao meu quarto. E quando olho para o vão debaixo da porta, eu vejo pés. Ou melhor, patas. Eram patas como de bode. E então entra um ser muito estranho e amedrontador pela porta. E era como se a porta não estivesse trancada. Ele era todo coberto por pelos negros e grossos e maltratado, e olhos vermelhos como chamas de fogo.
E também ele estava todo envolto a uma nuvem de moscas. Trazia nas mãos uma maleta que logo abriu e ela estava lotada de dinheiro. Eu havia evocado um demônio. Permanecia estático, sem saber se tudo aquilo era real ou uma alucinação. E de repente, ouvi a sua voz tenebrosa e me arrepiei. Aqui está o que você pediu. Aceite e sua alma será minha, e eu farei com você o que eu quiser. Ele já me via como mulher e me fazia uma proposta para ser sua propriedade. E com ele eu alcançaria o que eu quisesse. Mas aquilo tudo me trouxe mais medo do que vislumbre pela riqueza que poderia ter. E diante disso, eu entrei em pânico e comecei a gritar: Não! Não! E com a minha reação, o demônio foi ficando muito irado. Você tem que aceitar. Você pediu e eu vim para te atender. Bradava aquele ser muito irritado. E eu só sabia gritar não o tempo todo. Até que escuto um tumulto de gente chegando, alertados pelos meus gritos desesperados. O demônio some com a chegada deles, sem deixar nenhum vestígio, inclusive o símbolo de evocação desenhado no chão. Logo, meu cunhado e alguns monitores chegaram no quarto, pois me ouviram gritando. Eu disse que havia tido um pesadelo, e eles me acalmaram e me deram um calmante para eu dormir. Bem, demorei muito a dormir, mesmo com o calmante, e nunca mais tentei fazer essa evocação. Bem, eu tive outras experiências sobrenaturais quando saí daquele lugar. Passou um bom tempo e eu me mudei várias vezes. Voltei para a rua mais uma vez até que conheci uma pessoa que foi como um anjo em minha vida. E vivi durante um tempo no interior de Minas Gerais, nesta pequena cidade rodeada de matas. Então, eu sentia a necessidade de trazer de volta a minha natureza e saía nas noites pelas matas me transformando novamente em lobisomem. O meu amigo com o qual eu morava me contava que me encontrava pelas manhãs na varanda de casa sujo de sangue, com penas de corujas no chão. E eu tinha apenas flashes em minha mente. E com o tempo, tudo o que foi acontecendo em minha vida, os remédios controlados que tomei por muito tempo, foi perdendo toda essa magia. Então, eu parei com os meus estudos de bruxaria. Joguei cartas durante algum tempo, mas também me afastei disso, porque me angustiava de ver coisas ruins e tristes na vida das pessoas e ter a obrigação de revelar. Nunca mais eu tive contato com ninguém do Coven, nem com os meus filhos, que eu nem sei onde estão, ou mesmo se este Coven ainda existe. Mas eu tenho vontade de voltar a estudar e praticar as minhas magias, e talvez o faça. Mas gostaria de ter contato com os anciões para uma orientação, pois na prática da bruxaria tem que ter muita responsabilidade e ter o domínio do que se faz. Bem, este é o meu relato. Agradeço a atenção e o interesse de todos. Boa noite.